Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos sobre infraestrutura e DevOps aqui no canal da SchoolVNet. Meu nome é Jackson Lima e nesse vídeo nós vamos dar continuidade aqui ao nosso processo de implantação de aplicativos web na plataforma do Microsoft Azure. Então, nos dois vídeos anteriores, a gente cobriu um pouco sobre os conceitos sobre o serviço de aplicativo do Azure e criou o nosso primeiro serviço de aplicativo. Depois, então, nós começamos a trabalhar com o nosso código-fonte aqui da aplicação. Então, onde basicamente a gente rodou o aplicativo localmente e preparou, então, o nosso banco de dados de produção para receber esse nosso aplicativo. Agora, nesse vídeo, então, nós vamos começar a realizar a implantação, o deploy dessa nossa aplicação para o nosso ambiente de produção. Então, primeiramente, nós vamos aqui acessar o nosso portal do Azure. E aqui então, em opções de implantação, nós vamos agora integrar esse nosso serviço de aplicativo com o nosso repositório aqui do GitHub. Então vamos clicar aqui em escolher código-fonte e a gente seleciona aqui GitHub, tá bom? Então agora aqui, pessoal, em autorização você vai definir aqui o nome do usuário, a conta de usuário do GitHub, tá bom? Como eu já loguei na primeira vez, basicamente ele vai abrir uma nova janela onde então você vai inserir o seu usuário e senha e vai conceder permissões ao Azure, né, a acessar o seu repositório. Depois de fazer isso, então, você vai escolher qual é o projeto que então você vai querer trabalhar. Então, o nome do nosso projeto é Flask PostgreSQL App. Então, vamos lá. Flask PostgreSQL App. Vamos aqui procurar brevemente. Python Flask Docker. Deixa eu apenas verificar. Flask PostgreSQL App. Então, não estou localizando aqui o nosso repositório. Está bem aqui. Muito bem. A ramificação, o branch é o master mesmo. E vamos clicar em OK. Dessa forma, então, agora então, a gente está configurando a origem da implantação. Então, por mais que a gente tenha aqui um Git local, tá bom, pessoal? Ele vai sincronizar o nosso ambiente local, o nosso Git local com o GitHub e vai fazer a implantação aqui para o nosso Azure Web App. Então, agora eu vou apenas aqui corrigir, tá bom? Aqui aquela modificação que a gente fez anteriormente. Ok? Aqui, então, no nosso serviço de aplicativo. Muito bem, pessoal. Feito isso, então, o que a gente vai fazer agora? A gente, então, vai fazer a implantação do nosso aplicativo lá para o Azure, correto? Então, aqui na pasta raiz, no meu diretório raiz, eu posso então colocar aqui, eu vou até desativar aqui o nosso ambiente deactivate. Muito bem, o nosso ambiente virtual, que nesse momento não precisa mais. E agora então, aqui eu vou passar um touch, tá? Apenas vou criar aqui um arquivo, apenas então para ele detectar que houve então uma alteração no nosso repositório local com o repositório do GitHub. Application PI, vou criar aqui sem nada, tá bom? Feito isso, então, vou passar agora então um git add e vou passar agora então em um git commit -m enviando código fonte para o Azure. Muito bem, então ele detectou aí uma mudança, uma inserção, e agora então vou passar aqui um git push origin master. Muito bem, então ele está pedindo aqui as minhas credenciais do GitHub, eu vou inseri-las. Vou então aí inserir a senha, né, que ele pede para a gente. E agora então ele vai sincronizar lá com o meu repositório do GitHub. Correto então, pessoal? Então agora vamos aguardar enquanto ele está fazendo esse nosso processo.
Bom, após então a gente sincronizar com o nosso repositório lá do GitHub, então olha só, ele sincronizou com sucesso, pessoal. A gente precisa configurar algumas propriedades do nosso aplicativo no nosso ambiente aqui do serviço de aplicativo do Azure. Então hoje, pessoal, se você vir aqui ó, e clicar em procurar, tá bom? Ele está rodando aqui localmente, mas a gente ainda não está apontando esse nosso aplicativo lá para o Azure, certo? Falta a gente configurar algumas propriedades. Por exemplo, falta aqui a gente configurar as propriedades que têm a ver com a comunicação do banco. A gente sabe então que o nosso banco de dados hoje, tá bom? Ele se comunica através de variáveis de ambiente, tá, do sistema operacional com o banco. Então, aqui em configurações do aplicativo, você tem a opção Application Settings, é onde então você pode configurar essas variáveis de ambiente para realizar essa conexão com o banco, correto? Então, vamos agora fazer isso aqui. Então, por exemplo, vou passar aqui as variáveis dbHost. Então, vou vir aqui, vou pegar aqui a informação de conexão do Postgres. Correto, Postgres. Eu vou até abrir aqui o grupo de recursos numa outra guia para que então eu possa verificar aqui essas conexões. Então aqui basicamente eu vou já adicionando aqui as outras variáveis, ó, dbHost, a dbName. Vou precisar então passar aqui a dbUser e a dbPass. Muito bem, então essas são as variáveis referentes então aqui ao nosso banco de dados. Agora então eu posso aqui acessar o meu grupo de recursos. Acessando o grupo de recursos, então eu tenho aqui o FlaskDB. Agora então eu vou popular ali aquelas nossas variáveis de ambiente. Então venho aqui, copio essa informação, vou então aqui em dbHost e vou populando as informações. Qual é o nome do banco de dados? Era Event Registration. O nome do usuário, então, é manager_db. E a senha, né, que nós definimos é SchoolOfNet 2018. Legal? Então, basicamente, todas essas variáveis aqui de ambiente, ele mesmo disse que elas são criptografadas e transmitidas através de um canal criptografado. Então, realmente, a Microsoft ela te dá aí esse nível de segurança ao você trabalhar com variáveis de ambiente. Então, feito isso, eu venho aqui e clico em salvar. Agora, pessoal, eu quero aqui abordar com vocês um pouco sobre o funcionamento de aplicativos Python no serviço de aplicativo do Azure. Vou apenas aqui traduzir para português para que vocês possam então entender de uma maneira melhor. Então, olha só, pessoal, o nosso ambiente de aplicativo Linux do Azure para aplicativos Python ele tem algumas propriedades. Que propriedades são essas? Primeiro, a imagem de container base é essa aqui, que é a Python 3.7.0-slim-stretch. Ok? Então, significa que os aplicativos vão ser executados com Python 3.7. Então, se você tem uma versão diferente do Python, por exemplo, versão 2.7, então você tem que criar e implantar sua própria imagem Docker container em vez disso. Outra, como é que são executados então hoje os aplicativos Python nesses containers Linux do Azure? Eles utilizam então o Guernicon, tá? O Guernicon é um servidor de aplicativos, tá? Um servidor aplicativo web que possui a interface de gateway, tá? WSGI. Então, se você quiser saber mais sobre Guernicon, você pode então aqui acessar esse endereço, tá? É um servidor de aplicativos WSGI totalmente open source. Legal? Tranquilo? Então, por isso você não precisa aí configurar em Nginx, Apache nem nada. É o Guernicon que vai mandar aí na parada. Bom, ele fala também ó, que a imagem base, que é a Python 3.7, ele inclui
a estrutura web do Flask. Então, se você já possui um aplicativo Flask, você não vai precisar, por exemplo, passar ali no seu Requirements para ele instalar o Flask, que ele já possui. Ok? Tranquilo? Agora, se você já tem uma aplicação escrita em Django, né, usando o framework Django, aí então, pessoal, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar criar um arquivo requirements.txt, que é hoje então o que possui aqui o nosso aplicativo. Legal. Requirements.txt. E aqui no requirements.txt você vai publicar todas as dependências, tá, do seu aplicativo nesse arquivo. O que acontece? Porque quando você faz a implantação usando o Git, ele executa automaticamente lá no seu container o pipe install-r requirements.txt. Então, se você precisa do Django, você colocando o Django aqui, então, no seu requirements.txt, você então já vai ter aí essa opção então instalada, essa dependência instalada por padrão. Então é muito importante você entender todo esse cenário. E aqui ele fala um pouco mais. Por exemplo, se você precisa de um aplicativo Django, você precisa disso. Olha só o que ele fala também. Como você então tem um aplicativo Python, a inicialização desse aplicativo, tá bom? Ela é customizada. Então você pode notar que eu já implantei o código fonte, tá bom? Eu já configurei as variáveis de ambiente, mas se eu vir aqui e clicar em procurar, tá, pessoal? Vocês vão ver que eu ainda não estou servindo o meu aplicativo, ele está servindo o index.html padrão lá do Azure. Daí, isso tem a ver, tá, pessoal, com a inicialização do aplicativo. O que o serviço de aplicativo no container do Linux ele faz? Primeiro, ele verifica e aplica um comando de inicialização personalizado se fornecido. Então, basicamente, ele vai pegar o comando padrão da imagem ou do Azure fornecido. Então, se você utiliza aí um Django, um Flask, tá? Ele vai procurar a existência de um arquivo, que é esse arquivo aqui, tá, pessoal? Que é o wsgi.py, para inicializar, então, seu aplicativo usando o Guernica. Tá? Se não tivesse WSGPI, ele vai verificar se existe o que? O application.py. E se houver e tiver conteúdo nele, ele vai inicializar o seu Guernica nesse formato aqui, chamando o nome então da variável, que é o nome do arquivo, seguido do nome do módulo do seu aplicativo que está descrito nesse arquivo. E agora, então, se nenhum outro aplicativo for encontrado, né, você vai iniciar um aplicativo padrão criado no container. Então, basicamente, se você tiver aqui um Django, né, você vai apontar o seu arquivo de inicialização para cá. E se você tiver um Flask, esse vai ser, então, aqui o padrão do seu aplicativo. Então, basicamente, é isso que a gente precisa, correto, pessoal? Esse padrão aqui. Então, onde que a gente vai configurar isso? Então, aqui, painel do Azure, configuração do seu aplicativo, você vai ter essa opção aqui, tá, pessoal? Que é o Startup File. Então, é aqui que você vai colocar o seu comando de inicialização. Porém, a gente tem algumas opções ainda aí a adicionar nesse arquivo de configuração. Então, você vai passar o Guernica bind --timeout 600, ou seja, é a opção então que ele tem aí o timeout para executar a aplicação. Feito isso, então, o que eu vou dizer? Hoje, o meu aplicativo que inicia, tá? O meu aplicativo Python é o app.py. Só que o app.py, o que acontece com ele? Ele não está na raiz do meu projeto. Correto? Ele está onde? Ele está em app. E lá tem o app.py. Então, eu tenho que passar aqui uma opção chamada de --chdir, tá? Ou seja, então eu vou dizer para ele o seguinte, que o meu aplicativo, o meu arquivo que vai inicializar a aplicação, ele está num diretório filho. Que diretório filho é esse? Bom, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Como é que eu sei a pasta que está hospedado no meu aplicativo, então, aqui no Azure? Você vai clicar aqui em Serviços de Aplicativos. Você vai ter uma opção aqui, tá, pessoal? Chamado de quê? Chamado de SSH. Clica nessa opção, ele vai abrir aqui então uma nova guia, uma nova janela. Vou então aqui conectar nessa conta mesmo padrão que eu estou utilizando. Basicamente, tá, é como se eu estivesse então logando via SSH aqui para o meu aplicativo.
Ok, até aí tudo bem, até aí tudo certo, né? Eu posso vir então aqui, ferramentas avançadas, e posso clicar em ir. Eu particularmente gosto de utilizar aqui mais o ferramentas avançadas. E aqui eu posso utilizar o bash, tá? Aqui ele consegue me dizer qual é o diretório do site, tá bom? Do meu aplicativo. Então, se eu passar um ls, você vai ver que eu tenho aqui site, né? cd site. Dentro da pasta site, eu vou ter a pasta www-root. Então, vamos navegar até essa pasta. Dentro da pasta www-root, eu tenho então meus arquivos. Então, eu sei que meu application.py está dentro de cd-app. E lá eu vou ter então o app.py. Então, basicamente, eu vou ter que passar todo esse caminho aqui, para dizer ele, para o Guernicon, que o meu aplicativo está nesse diretório aqui, /home site www.root/app. Então, eu vou ter que vir aqui e vou ter que jogar aqui, certo, pessoal? O caminho, então, da onde se encontra o meu arquivo de inicialização. Certinho? Tudo bem? Tudo legal, então? Então, só vou tirar aqui, Muito bem. Agora, então, depois de eu fazer isso, eu tenho que passar duas coisas. Eu tenho que passar, então, qual é o nome do arquivo e qual é o módulo do nome do meu aplicativo que está nesse arquivo .py, tá? Então, basicamente, o formato vai ser módulo, variável. Então, módulo é o nome, tá, do arquivo .py. Qual é o nome do arquivo .py? É app.py. Só que eu não preciso passar o PI. E qual é o nome, então, da variável, né, do módulo que representa isso no meu web app? Então, se eu vir aqui acessar e clicar em app.py, você vai ver, então, que o nome do módulo é esse aqui, pessoal. app-flask, tá? Então, o nome do módulo é app também, app.root, app. Então, a princípio, está tudo certo. Ok, então, tudo bem? Tudo certo até aí? Então, a gente vem aqui e deixa então, essas opções. Agora, então, venho aqui e clico em salvar. Então, agora o comando que ele vai direcionar para executar, tá bom, pessoal? O meu aplicativo, ele vai mudar. Ok. Então, hoje é esse o meu site. Então, vamos aqui atualizar esse meu site para saber, então, se a gente vai conseguir executar esse meu aplicativo aqui com sucesso. Ok. Olha só, ele está dando um erro interno. Bom, que legal que ele deu esse erro. Porque então a gente vai conseguir fazer o quê? A gente vai conseguir visualizar como a gente pode corrigir esses erros então aí de implementação. Então aqui, você vai clicar aqui no botão diagnosticar e resolver problemas. Mas antes de fazer isso, vamos habilitar os logs então para esse nosso aplicativo. Então você vai clicar aqui em logs de diagnóstico. E hoje eu vou aqui, log de aplicativo, ele não está ativado, nós vamos ativar e vamos clicar em salvar. Vamos apenas aqui definir o período de retenção de dias que esse log vai ficar armazenado. Então, eu venho aqui e clico em salvar. Feito isso, então, o Azure ele tem aqui um ajudador para você, tá? Que é basicamente como se fosse um chatbot, tá? Que vai te ajudar a resolver esses problemas de conexão com o seu aplicativo. Bom, que problemas então aí são esses, tá? Então, hoje eu posso notar que eu estou pegando esse erro 500 aqui, Ele provavelmente está dando aqui algum erro. Então, aqui ele basicamente, ele fala o seguinte, cara, é o seguinte, eu tenho essas opções para você. Bom, qual dessas palavras-chave mais representa o seu problema hoje? Eu sei que é downtime, por exemplo. Tá, o que eu posso fornecer para você é isso aqui, questões de container,
usos de CPU, usos de memória. Vou colocar aqui, eu quero application logs, quero verificar os logs que minha aplicação está gerando. Ele viu então que o log de aplicativos ele já está ativado, então eu posso clicar nesse botão Link to Full Logs. Então ele vai me dar, tá pessoal, aqui ó, todo o processo que ele faz para levantar o meu container. Então aqui basicamente ele está executando aqui o Guernica, mas ele está dando aqui um erro. O erro para ele é aquele timeout ali que ele está passando. Qual é o erro aqui que ele está passando? Ó? Eu consigo verificar todo ele aqui. Ó. Error exception on get. Timeout. Então, por exemplo, essa opção aqui, timeout, ela não está sendo condizente com a inicialização aqui desse meu aplicativo. Vamos modificar então? Serviço de aplicativos, configurações do aplicativo. Então, aqui é o menos timeout, eu vou tirar essa opção aqui. Muito bem, Guernica, chdir, app. Agora, então, eu venho aqui e salvo essa minha aplicação. Muito bem, as opções, então, agora foram salvas. E agora, então, a gente tem que esperar enquanto ele vai atualizar, correto, pessoal? As configurações aqui do nosso aplicativo. Uma forma de você forçar logo é clicar em reiniciar, que então é como se fosse então ele criar logo um novo container baseado então nas propriedades aí do seu aplicativo. Ó. Ele ainda está dando o erro 500, então vamos lá novamente, diagnosticar e resolver problemas. Downtime, application logs. Vamos então pegar o link para ver todos os logs completos e agora então ele está salvando aqui. Vamos verificar então os logs de acordo com o horário aqui que ele está dando para a gente. Então vamos avaliar aqui o último log que ele está passando, que é justamente então esse aqui das 2h50. Bom, agora ele está dando um erro aqui, provavelmente de conexão ao banco de dados. Ó. Ele está falando que o nome do usuário que a gente está passando aqui, ó, o username, está errado. Então vamos dar uma olhada aqui brevemente nas nossas variáveis de ambiente. Configurações do aplicativo. E aqui então em variáveis de ambiente, nós vamos aqui em dbuser. Então provavelmente aqui o formato está errado, tá pessoal? Então eu vou vir aqui, ó, @flask-db. Ok? Então eu tenho que passar aqui o formato correto, né? O formato que o Postgres ele solicita. Então agora a gente vem aí e atualiza então as configurações do nosso aplicativo web. E agora então a gente tem que atualizar aqui, né, a guia então aqui do nosso ambiente. E muito bem, pessoal. Olha só. Então o nosso aplicativo, né, foi aí implantado com sucesso. Agora se eu vier então aqui em registrar e inserir qualquer registro, né, ele tem que gravar, quer dizer então que a nossa comunicação com o nosso banco de dados foi feita aí com sucesso. E muito bem. Para finalizar, então, nós vamos demonstrar para você como você pode configurar um domínio personalizado para o seu aplicativo web. Então, aqui você vai navegar nas propriedades do seu aplicativo até a guia Domínios Personalizados. Então, tem duas formas de como você pode configurar esses domínios personalizados, através de um registro A ou através de um registro CNAME. Então, aqui nós vamos demonstrar sobre como você pode configurar através de um registro A. Então, nesse caso, você tem que ter agora um domínio personalizado. Eu tenho aqui, por exemplo, o domínio Moving Cloud.
ele está hospedado num serviço de DNS gratuito e de baixa latência que é o Cloudflare. Então, basicamente, eu vou pegar aquele domínio personalizado e eu vou copiar esse endereço IP e substituir então aqui no meu registro A padrão, né, que é o movingcloud.com.br, que foi então o que eu já havia feito. Próximo passo vai ser você fazer o seguinte, ó, além então a própria documentação recomenda para você configurar o registro A apontando o endereço IP para o seu domínio, você tem que configurar um registro TXT, tá bom, pessoal? Bem aqui, ó. Mapear um registro A. Então ele fala, ó, copia o endereço IP do aplicativo e após isso você vai precisar configurar aqui um registro TXT que vai ser mapeado para o nome do host padrão do aplicativo. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Além de ter então esse registro A, eu vou ter o registro TXT com o nome então do meu domínio personalizado apontando para esse carinha aqui, tá, pessoal? Ok, então vou ter que vir aqui, criar um registro do tipo TXT, apontando então para esse endereço, que é o endereço do meu aplicativo aí que o Azure me fornece. E eu clico então em salvar. Feito isso, então eu venho aqui e clico em adicionar registro. Ok? Pode demorar aí alguma latência, então até esses registros eles serem sincronizados, tá bom, pessoal? Mapeado, que é o caso ainda. Ele não está, por exemplo, ainda não propagou o registro TXT, mas não tem problema. Mas esse procedimento que eu passei para vocês é a forma então com que você consegue mapear então aí esse registro A. Legal, pessoal? E por último, olha só o que ele fala, para habilitar aqui o mapeamento do registro A no aplicativo. Você vai ter que vir aqui em domínios, adicionar o nome do host e vai colocar o nome do host aqui, ó, que é movingcloud.com.br. Validar, tipo do registro é o registro A. Então ele mesmo já vai tentar fazer uma leitura para ver se aqueles registros, tanto o A como o TXT, eles já propagaram. Ok? Está verificando se você tem a propriedade de domínio, ó, passou, então validou aqui com sucesso. E vamos clicar então em adicionar nome do host. Agora sim, então, claro, faltava esse último passo, ele vai adicionar o nome do host Moving Cloud para o nome então aqui do meu aplicativo. Ok? E olha só, que legal, hein? O nosso então domínio personalizado foi configurado com sucesso. Nós finalizamos então aqui, pessoal, esse nosso terceiro vídeo, tá? Sobre a nossa série de vídeos sobre como você pode hospedar aplicativos web no Microsoft Azure usando o serviço de aplicativo do Azure. No próximo vídeo nós vamos demonstrar sobre como você pode configurar um CDN para esse seu aplicativo web no Azure. Obrigado e até mais!